Após treta com Mano Menezes, Marcelo foi demitido do Fluminense e vazou o verdadeiro motivo da briga que está causando uma polêmica tensa. A relação entre Marcelo e Fluminense chegou ao fim de maneira complicada. Fica no vídeo que eu vou te contar essa história toda. Já se inscreve no nosso canal se você não for inscrito e deixa aquele like para fortalecer o canal e para você não perder nenhum conteúdo. Confira agora o que alguns jornalistas falaram sobre esse caso. Meus amigos, eles não perderam tempo e soltaram o verbo. Confira comigo. Importante. Internamente, o que se diz no Fluminense é que não foi só o caso do Mano Menezes que levou à rescisão de contrato do Marcelo. Teve mais coisa antes, desde o período do Fernando Diniz, que foram resolvidas internamente. Até que chegou o dia do Marcelo dizer aos 45 do segundo tempo, quando foi chamado a entrar em campo para ajudar o Fluminense, dizer alguma coisa na linha: não toque em mim, para de fazer merda com a torcida. E aí o Mano disse: não precisa entrar não, e chamou o John Kennedy para entrar. Acabou o ciclo do Marcelo com o Fluminense, uma glória do futebol brasileiro, mas que sempre será reverenciado sempre que ele trabalhar profissionalmente. Nesse ano ele não vai ganhar a Champions League, então ele não tem que ser escalado por ser um jogador de Champions League. E o grande episódio do jogo é o momento da substituição no finalzinho do segundo tempo, quando o Mano Menezes chama o Marcelo, vai passar instruções da beira do campo. Há claramente um desentendimento ali naquela comunicação. O Mano desiste da troca, coloca o braço no corpo do Marcelo, volta pro banco. O Marcelo volta pro banco, põe o colete e aí o John Kennedy entra no lugar do Lima ao invés do Marcelo, que era a ideia do Mano Menezes. A fala do Mano na coletiva. O Mano claramente foi perguntado sobre isso. Ele até brinca, ele fala: eu já estava esperando, eu leio mentes, eu já sabia que vocês iam perguntar sobre isso. Eu não gostei de algo que ouvi naquele momento e mudei a alteração. Tá claro, né? Tá claro. O Mano ele não disse exatamente o que ouviu, claro, ele se reserva no direito. Ele tem treinador que é muito bom, mas o tratar dele com as pessoas, lidar com as pessoas não é tão bom. E não trata as pessoas tão bem como deveria. Então tem que saber lidar com o jogador do time grande. Você pode gritar com o cara do time pequeno à vontade. Você pode mandar ele pra casa do chapéu a hora que você quiser, time pequeno. O time grande você não pode. Não sabe se é problema pessoal com alguns jogadores, se é com diretoria, como que é o tratar dele com as pessoas, né? Mas o tratar dele com as pessoas, lidar com as pessoas não é tão bom. Meus amigos, surgiram relatos de que Marcelo não se dava muito bem com os jogadores e comissão técnica do Fluminense. Recentemente, no jogo contra o Vitória, Mano chamou ele para entrar em campo. Foi quando, na beira do gramado, Marcelo falou alguma coisa que deixou o treinador pistola e acabou mandando ele voltar para o banco de reservas, na qual ainda chamou John Kennedy para entrar no jogo. Após o jogo, Mano Menezes falou sobre o acontecido. Confira comigo agora. Tava aí 2-3 minutos para acabar o jogo, era o que a gente fez. Eu acho que essas coisas a gente tem que resolver internamente, porque assim o futebol ele é feito dessas coisas também, às vezes não tão agradáveis, né? Mas como a gente já tem experiência suficiente, a gente vai saber resolver isso internamente. Aquela hora quando você entra, né? Você entra para fechar o jogo, não tem jeito, né? Então qualquer jogador, quando você vai colocar nos minutos finais, você fala para ele que ele está entrando para fechamento de um jogo, né? O jogador sabe disso, tá? Mas a questão a gente vai resolver internamente. Obrigado. Não é de hoje essa treta envolvendo os dois. Quem não se lembra, em 2011, os dois se desentenderam por problemas com lesões e um e-mail equivocado que geraram críticas do então técnico da seleção brasileira ao jogador. Primeira convocação de Mano Menezes na era da seleção brasileira. Naquela situação, Marcelo não entrou em campo após ser convocado e um mês depois não se apresentou para o período de treinos da seleção, alegando que estava com problemas estomacais, mas marcou presença no treino do Real Madrid no dia seguinte e se machucou. Veja agora o que Mano falou a respeito daquela polêmica toda naquele ano. Confira
Confira comigo agora. Esclarecer, se eu tiver errado ele me corrige. O Marcelo teria ou estava dizendo que teria algum problema físico e pediu, então disse que não poderia jogar e depois chegou ao conhecimento do Mano um e-mail em que ele passou e endereçou errado, ou teria alguém passado por ele endereçado errado, que ele dizia ao time do Real Madrid: ó, já resolvi aqui, já posso ir para aí jogar aí. O Marcelo, né, ela engloba tudo aquilo que se pensa sobre postura também para estar na seleção brasileira, né? E não quer dizer que você não possa de novo corrigir isso e lá na frente repensar algumas coisas que você fez, porque para mim e para todos os brasileiros, a coisa que existe mais importante de futebol é a seleção brasileira. E eu quero que todos os jogadores sintam exatamente isso em relação à seleção brasileira. Eu acho que foi a melhora dos últimos tempos. Nós já passamos um período onde a gente conviveu com algumas coisas de alguns, não oficialmente, mas extraoficialmente, relutando da convocação, mandando, né, mensagens ou avisos e coisa e tal. Se eu começar a abrir mão disso no início de um trabalho, isso não vai terminar bem. Quem também detonou Marcelo foi Riscado e VSR. Eles soltaram o verbo a respeito do jogador. Confira comigo agora. Agora, vamos falar dessa situação do Marcelo, hein? Que papelão do Marcelo, mais uma vez achando que tem o rei na barriga, o Marcelo. O Marcelo, um baita jogador, um craque, né? Um cara que no Real Madrid fez história. Agora, para por aí, né? Para com a história do Marcelo no Real Madrid. Maior clube do mundo, onde ele fez uma baita história, um cracaço, muito talento. Agora, ele resolveu tirar onda e achar que tem o rei na barriga agora que ele veio pro Brasil. E só deixar claro pra ele que no Brasil ele não é nada. No Brasil ele levou 7-1 da Alemanha. Ele era titular. Ele fez gol contra em Copa do Mundo. Nunca foi tão determinante na seleção brasileira. No Fluminense, saiu novo, sem ganhar nada. Voltou, deu um baita dinheiro pros cofres do clube. Voltou pro Fluminense. Claro que vai ter gente que vai querer falar, ele ganhou a Libertadores, pilhado. Longe de ser o protagonista. Eu coloco na frente dele o Cano, eu coloco na frente dele o Arias, eu coloco na frente dele o André, eu coloco na frente dele o Ganso, eu coloco na frente dele o Nino, eu coloco na frente dele o Fábio. Ele tá longe. Eu coloco na frente dele o Kennedy, que entrava e era decisivo, mesmo reserva, à frente do Marcelo. Aí dizem, mas ele fez uma baita jogada contra o Flamengo. Grandes coisas, Campeonato Carioca. Então, é bom o Marcelo botar o pezinho no chão, porque ele acaba de ir embora do Fluminense pela porta dos fundos. Essa é a verdade. Vai embora como um jogador marrento, arrogante. E não é só pelo que ele fez com o Mano Menezes, não. Não é mesmo. Porque a mesma coisa que ele fez com o Mano, não toque em mim, não. Ele fez com o torcedor. Um caso de indisciplina foi o estopim da saída do lateral esquerdo do Clube das Laranjeiras. O Mano Menezes chamou o Marcelo para entrar já no finzinho do jogo. O Marcelo fez uma cara ali de quem comeu e não gostou, mas levantou e foi para a beira do campo para entrar. E aí, momentos antes de entrar, o Mano foi lá, meio que botou a mão ali no ombro do Marcelo. Uma situação corriqueira que muitos treinadores fazem para passar aquela última instrução. E aí, segundo a apuração do site Trivela, apuração do Caio Blois, que é um jornalista de credibilidade, não é um jornalista que fica de bobeira aí e que traz informações ao léu. Informação confirmada pela Aline Nastari, que é a repórter que faz a cobertura mais próxima do Fluminense dentro da TNT Esportes, que o Marcelo teria dito o seguinte: não me encosta não bota a mão em mim para fazer média com a torcida. E que aí o Mano ficou revoltado com isso e virou e falou, então foi o seguinte, você não vai entrar não, pode voltar para lá, chamou o John Kennedy, que entrou. E aí, torcedor, deixa no comentário a tua opinião sobre essa treta toda. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.